Então, boa noite novamente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. Com relação ao nosso conteúdo, até agora ministrado, nós trabalhamos conceitos históricos do nosso direito ambiental, trabalhamos a parte principiológica de forma completa do direito ambiental, trabalhamos todos os princípios, trabalhamos ainda, doutores, a parte que trata das competências em matéria constitucional, que é a tutela constitucional do meio ambiente. Pessoal, com relação à primeira VA, ou a MD1, né? Com relação à MD1, os colegas que me procuraram, né, que falaram comigo com relação à MD1, problema por notas, alguma coisa nesse sentido, nós já adequamos, tá certo? Nós já organizamos. Então, se alguém possuir alguma dúvida acerca da MD1, depois me chama lá no privado, pode me mandar o WhatsApp, não tem problema. A gente trata desse assunto de uma forma bem tranquila. Se bem que as nossas notas já foram lançadas e os colegas que fizeram ou que necessitaram de revisão, eu já fiz a revisão. Quem possuir algum tipo de revisão com relação ao MD1, depois fala comigo. Eu acho que o sistema ainda está disponível, eu acho. Então, sejam todos bem-vindos. Muito satisfeito com a sala estando lotada, tá? Se por acaso a nossa transmissão começar a ficar um pouco ruim, eu vou solicitar para os senhores desabilitarem a câmera dos senhores, porque ela também pesa um pouco a sala. Aí depois, quando eu abrir o espaço para a dúvida, todo mundo pode ligar as câmeras e a gente vai contribuindo e vai autorizando e vai, obviamente, né, abrindo espaço para que possamos dialogar. Então, olha só, estou admitindo todos os colegas que estão chegando aí. Pessoal, tópico da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar das responsabilidades por danos ambientais, tá? Vou falar da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, tá bom? Então, olha só, quando nós falamos do assunto responsabilidades, nós vamos tratar aí em especial, né, de início, gostaria de falar para os senhores, do artigo 205, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Quando falamos também em responsabilidade, nós precisamos lembrar, que eu já falei em sala, mas eu falo novamente, da penalização. Olha só, nós falamos ainda, pessoal, desculpem aí, às vezes eu vou travar um pouco a aula para que eu possa mexer aqui no sistema para colocar os colegas no silencioso. Então, às vezes nós demoramos um pouco para nos habituar com o sistema, né? Lembrando as 3 palavras de ordem, vocês se lembram no primeiro ponto? O que eu falei para vocês? Nós precisamos ter calma, nós precisamos nos adaptar e nós precisamos de flexibilidade, né, Miguel? Falamos isso no ponto passado. Então, olha só, doutores, quando tratamos esse assunto de responsabilidades, eu faço alusão à tríplice penalização. Pessoal, o que é a tríplice penalização? A tríplice penalização dos danos ambientais é a responsabilidade administrativa, civil e penal, certo? Olha só, quando falamos da tríplice penalização, cumpre salientar que responder de forma administrativa, tá certo? Por um dano ambiental. Eu posso responder com base na responsabilidade penal por um dano ambiental, bem como eu posso ser obrigado a reparar o dano, tá certo? É o que denominamos como tríplice penalização. Essa tríplice penalização, ela está prevista lá no artigo 225, parágrafo 3º, para quem quiser anotar. Então, professor, qual a base legal da tríplice penalização? Estou vendo que o Miguel está anotando, né? O José Lagares também parece que está anotando. A base legal é o artigo 225 da Constituição Federal, em especial do seu parágrafo 3º. O que diz esse parágrafo 3º? Acompanhem a leitura. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Lembrando, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, doutores? As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos, que é a responsabilidade civil por dano ambiental, tá? Então, olha só, doutores, quando falamos dessa tríplice penalização, quando falamos aí de responsabilidade por danos ambientais, basta salientar ou conceituar, né, o dano. O que é o dano ambiental? É o prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito, né? Nesse caso, estamos tratando com os danos ambientais. E quando falamos de responsabilidades, né,
em especial a responsabilidade objetiva, que vamos trabalhar demais com a responsabilidade objetiva, eu faço alusão à Política Nacional do Meio Ambiente. Nós já falamos muito dessa lei, vocês lembram? Que é a Lei 6938 de 1981, conhecida como a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Tem até como a forma de abreviar PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Lá no artigo 14, parágrafo 1º dessa Política Nacional do Meio Ambiente, ele trata, né, dessa responsabilidade objetiva. Olha o que o legislador nos ensinou. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado. Olha só, é o poluidor, lembrando que poluidor é aquele pessoa física ou pessoa jurídica, né? De direito público ou de direito privado que gerar dano ao meio ambiente. Esse conceito de poluidor também está no artigo 3º dessa Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 693881. Então, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar, olha o que a lei diz, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Doutores, quando falamos independentemente da existência de culpa, estamos tratando de responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva também ela está prevista em outros dispositivos que eu comentarei com os senhores em breve, né? Porque hoje eu farei um apanhado geral das responsabilidades e depois eu entro, né, de forma específica na responsabilidade administrativa por dano ambiental. Então, olha só, continuando aí, doutores, nós já falamos que nesse momento vamos tratar da responsabilidade, né, das responsabilidades por danos ambientais, em especial administrativa, civil e penal. Hoje, nesse primeiro momento, eu estou fazendo um apanhado geral das responsabilidades. Já falamos da tríplice penalização, lembrando que essa aula não é gravada, tá? Então, depois os colegas, os senhores poderão, literalmente, rever tudo que nós estamos falando. E, de início, falamos que aquele que gerar um dano, lembrando que é aquele, pessoa física ou jurídica, será obrigado a reparar esse dano, obviamente. Poderá responder de forma administrativa, civil ou penal, o que configura a tríplice penalização, que está prevista lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte, vou repetir, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano, beleza? Independentemente da obrigação de reparar o dano. Doutores, olha só, quando falamos aí, né, dessa tríplice penalização, ou quando falamos da responsabilidade objetiva, lá no artigo 14, parágrafo 1º, né, que aquele poluidor que gerou dano é obrigado, independentemente da existência de culpa, de reparar esse dano, basta lembrar que a lei diz indenizar ou reparar os danos. É indenizar e ou reparar. Às vezes não é possível reparar o dano, portanto, faz-se necessário uma compensação ambiental, bem como uma indenização. E às vezes, obviamente, normalmente, é obrigatório. Pode ocorrer a indenização, bem como a reparação do dano. Sempre o meio ambiente em primeiro lugar, não nos esqueçamos disso. Tranquilos até agora com relação a essa parte inicial? Então, vamos lá. Das responsabilidades, falamos da responsabilidade objetiva, vamos trabalhar muito com ela, né? Que é a base da nossa responsabilidade nos danos ambientais. Falamos da tríplice penalização, que é a obrigação daquele que gerou um dano ambiental, pessoa física ou jurídica, a reparar esse dano, né? E poderá responder de forma administrativa, civil ou penal. Agora, doutores, eu faço alusão, né, eu vou entrar no estudo da responsabilidade, para quem está anotando em especial, administrativa por dano ambiental. Vamos lá? Então, olha só, anotem. Quando eu falo da responsabilidade administrativa, eu vou trabalhar com a lei dos crimes ambientais em especial. Eu vou tratar desse assunto do artigo 70 até o artigo 76 da lei dos crimes ambientais. Está todo mundo acompanhando? Do artigo 70 até o artigo 76. Então, agora o tópico da aula é responsabilidade administrativa por dano ambiental. Olha só, a administração pública, ela observando aí o princípio da legalidade, ela pode estabelecer regras e condutas, né, em relação a certos bens e fiscalizar o seu cumprimento. É o que chamamos aí da obrigação de proteger o meio ambiente, ou lembrando lá dos princípios, o princípio do limite, o Estado tem um dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Faço alusão também, que já comentamos, ao poder de polícia. Nesse caso, né, doutores, poder de polícia ambiental. Lembrando que é o artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional,
que trata desse assunto. Então, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele vai trazer aí o conceito do que é poder de polícia. Mas nós já trabalhamos o poder de polícia quando falamos lá do princípio do limite. Então, não vejo necessidade, né, doutores, de ficarmos tratando desse assunto. Vamos lá. Responsabilidade administrativa por dano ambiental. Quando tratamos da responsabilidade administrativa, vocês vão perguntar, professor, ela é objetiva, igual o senhor acabou de comentar, ou ela será subjetiva? Doutores, quando os senhores estiverem pesquisando, vocês vão encontrar posicionamentos nos dois sentidos. Porém, este professor que nos fala acompanha o entendimento do STJ e entende que a responsabilidade, regra geral, administrativa por dano ambiental, ela será objetiva. Ela independe da existência de culpa, mas nós precisamos analisar o caso concreto, tá certo? Mas, regra geral, vamos dar início com esse pensamento. Continuando, o artigo 70 da Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Eu estou falando agora da legislação penal especial, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que é a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, tá bom, doutores? Lei dos Crimes Ambientais. É uma legislação penal especial. Agora eu faço alusão ao artigo 70, do artigo 70 até o artigo 76 da lei, porque nós vamos trabalhar a responsabilidade hoje administrativa. No próximo ponto eu falo da responsabilidade civil e depois da nossa responsabilidade penal, tá bom, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá, dando seguimento. Olha só, o artigo 70 ele vai conceituar o que é infração administrativa. Olha o que, diz o artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão, aquele que tem o dever de agir e não age, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, as infrações ambientais, doutores, elas serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurando-se, obviamente, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio do contraditório e da ampla defesa, ele está inserido lá no artigo 70, parágrafo 4º. Quem está acompanhando aí por meio da lei, pode abrir a Lei dos Crimes Ambientais, tá? Que os senhores vão perceber lá, em especial no seu artigo 70, parágrafo 4º, o que diz, né, literalmente falando, o que trata, perdão, o parágrafo 4º do artigo 70 fala que o processo administrativo para apuração da infração ambiental deverá observar o contraditório e a ampla defesa. Olha só, atenção, regra geral. Há exceções? Sim. Por exemplo, artigo 72, demolição da obra. Já falo agora uma exceção à regra. A demolição direta da obra. Doutores, se o agente ambiental, fiscal do meio ambiente, se deparar com a obra em construção, tá certo? Ou edificada, e essa obra gerar dano ambiental irreversível, perigo à saúde pública, ou um dano ambiental, já comentei, irreversível, perigo à saúde pública, e daqui a pouco a gente forma melhor esse assunto, ele pode sim determinar nos moldes do artigo 72, demolição da obra. Olha só, o artigo 70, como nós já falamos do conceito, né, que vem a ser a infração administrativa, né, toda aquela ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, né, e recuperação do meio ambiente. Ele fala também quem é a autoridade, viu, meninos, doutores, para instaurar o processo administrativo, tá bom? Que são as autoridades que integram o SISNAMA. Quem são essas autoridades que integram o SISNAMA? Que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Agora eu volto de novo, lá no artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente trata da composição do SISNAMA, né? Lá nós temos o Conselho de Governo, que vai assessorar o Presidente da República. Nós temos também o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos aí o CONAMA, que está acima do Ministério do Meio Ambiente, lá na ordem do artigo 6º, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo e deliberativo. Nós temos também, além do CONAMA, né, doutores, possuímos aí o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos de execução, né, são os órgãos mais conhecidos como IBAMA e o ICMBio. Nós temos os órgãos seccionais, que são as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, e nós temos aí os órgãos municipais, que são os órgãos locais, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, essas são as autoridades competentes, tá bom? Para apurar a infração ou para aplicar, né, penalidades acerca da responsabilidade administrativa,
Artigo 70, parágrafo 1º, são as autoridades que compõem o CISNAMA. E quem pode, tomando conhecimento de um dano ambiental, representar para essas autoridades? Qualquer um do povo pode, né, doutores? Lembrando que a autoridade que tomar conhecimento, ela é obrigada a agir. Está lá no parágrafo 3º da lei, que diz o seguinte: a autoridade ambiental que tomar conhecimento e não fizer nada, responderá por essa omissão sob pena de corresponsabilidade, inclusive. Tá bom? E o parágrafo 4º do artigo 70, eu acabei de comentar, que fala que as infrações são apuradas em processo administrativo próprio, né? Observando-se o contraditório e a ampla defesa, claro, né? Nos moldes da disposição da lei dos crimes ambientais, que é a lei que estamos trabalhando agora. Até agora está tranquilo, né? Bom, passando essa fase, doutores, eu comento o artigo 71, tá? Agora, nessa aula de hoje, eu vou falar da responsabilidade administrativa que eu estou tratando. O artigo 71 fala do processo administrativo para apuração da infração ambiental. Quando eu falo desse processo administrativo para apuração da infração ambiental, ele tem que observar alguns prazos. E, como sempre em concurso, eu tenho que memorizar esses prazos. Mas eu vou comentar, obviamente, e vou mostrar uma forma de memorizar esses prazos, tá certo? Então, olha o que diz o artigo 71. O processo administrativo para apuração da infração ambiental deve observar os seguintes prazos. Atenção, os seguintes prazos máximos. Vou falar de novo. Quando vocês estiverem estudando esse assunto, vocês vão encontrar, né, posicionamento em especial de alguns promotores, né, do Ministério Público, né? Esses posicionamentos, eles dizem que esses prazos poderão ser dilatados, né? Eu entendo que não. Meu posicionamento é que a lei disse prazos máximos, então eles deverão ser cumpridos. Estamos falando de legislação penal especial, processo administrativo. Nós vamos seguir o rito do processo administrativo, tá certo? Nós não vamos contar esses prazos em dias úteis, nos moldes do novo CPC. Estamos falando de legislação penal especial, prazo especial, processo administrativo para apuração da infração ambiental. Prazo, né, obviamente, nos moldes estabelecidos com base no procedimento administrativo, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que diz o artigo 71, que deverão observar os prazos máximos. 20 dias para apresentar defesa ou impugnação. Apresentada a defesa ou impugnação, o órgão tem 30 dias para julgar. Qual órgão? Quem aplicou a infração, no caso, quem aplicou a multa. Bom, depois, se o parecer for negativo, eu tenho mais 20 dias para recorrer. Mas agora eu vou comentar de forma específica. E se, obviamente, a decisão for negativa, em desfavor de quem cometeu dano ambiental, eu tenho 5 dias para pagar. Então, vamos lá. O processo administrativo nos moldes do artigo 71, ele deve observar os seguintes prazos máximos. 20 dias para o infrator, correto? Oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração. Atenção, contados da data da ciência da autuação. Contados da data da ciência da autuação. Senhores, eu vou começar a contar esse prazo a partir do momento que eu tomei conhecimento. Tomei conhecimento hoje, né, doutores? Começa a correr o meu prazo. Eu tenho 20 dias para apresentar a minha defesa. Vamos lá. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da sua lavratura. Doutores, se eu não apresentar defesa, a autoridade competente, leia-se, as autoridades que compõem o CISNAMA, por exemplo, o fiscal do IBAMA ou do ICMBio multou, a multa foi de R$50 mil, né? Obviamente, os autos, quando estiverem, né, tramitando dentro da seara administrativa, junto a esta autarquia federal, que é o IBAMA, né, ela terá 30 dias para julgar esse auto de infração, oferecido ou não a defesa. Por quê? Baseado, doutores, no princípio da legalidade. Olha só, se o auto de infração possuir nulidades, né, vícios insanáveis, essa autoridade que aplicou esse auto de infração, né, ela é obrigada a analisar. Então, eu tenho 20 dias para apresentar a defesa, a autoridade competente que lavrou o auto tem 30 dias para julgar, contados da sua lavratura, apresentada ou não a defesa. Se, obviamente, esse parecer for negativo, não. O auto de infração é válido, o senhor precisa pagar, professor. Vamos continuar. Eu tenho mais 20 dias para oferecer a minha, ou recorrer, né? 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior, obviamente. Bom, e deu tudo errado.
eu tenho 5 dias para pagar, contados do recebimento da notificação. Então, vamos lá. Professor, como que eu vou memorizar esses prazos? 20, 30, 25. Vou falar de novo. 20, 30, 25. 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo, 5 dias para pagar. 20, 30, 25. Todo mundo acompanhou? Tranquilos? Então, vamos lá. Doutores, ainda acerca dessa questão, quando falamos do processo administrativo, eu faço alusão à súmula 467 do STJ, que diz o seguinte: prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Tá certo? E lembrando aí, doutores, né, já ultrapassado esse prazo, lembrando que o prazo de prescrição é de 5 anos para a pretensão da execução, depois que termina o processo administrativo, tá? Súmula 467 do STJ. Voltando agora, já falamos do artigo 70, que são as observações iniciais da responsabilidade administrativa, agora do processo administrativo nos moldes do artigo 71, revisando. Como eu posso memorizar os prazos, professor? Os prazos máximos são o seguinte: 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, apresentada ou não a defesa, 20 dias para recorrer, né, essa decisão condenatória. E se não der certo, obviamente, 5 dias para pagar. 20, 30, 20. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, pessoal. O artigo 72. Agora eu faço comentários com relação ao artigo 72. Lembrando que as penalidades do artigo 72 têm início aí, né, com descumprimento pelas normas jurídicas ambientais, tem início com advertência, podendo chegar até a restrição de direitos. Bom, esse artigo 72, doutores, ele diz o seguinte: as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Senhores, quando nos deparamos com crimes ambientais, eu posso apreender. O IBAMA, recentemente, eles queimaram várias máquinas, maquinários utilizados para o garimpo de forma ilegal, né, na região amazônica agora. Foi veiculado recentemente na TV. Pode fazer isso? Pode. Está lá no artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais. Eu posso inutilizar, destruir esses produtos, equipamentos apreendidos? Posso, sem nenhum problema. Então, vamos lá. Eu posso apreender? Posso. O Miguel, ele gosta de pescar. Miguel, tudo bem, você gosta de pescar, só que você está pescando no período que é permitido. Olha o exemplo. O Miguel está pescando no período que é permitido, correto? O Miguel e o Hector estão lá pescando no período que é permitido. Porém, eles não têm licença ambiental. Estão cometendo infração administrativa? Sim. A autoridade competente pode apreender a sua embarcação, produtos, equipamentos, tudo que está ali dentro? Pode. Eles estão transportando o pescado, né, sem a devida licença ou autorização. Doutores, pode apreender até o veículo que está sendo utilizado. Se tem espécie que está proibida, né, que não pode ser objeto de pesca, né, ou se cometeu a pesca de forma predatória, os modos lá do artigo 34, da parte especial da lei, 34, 35, 36, da Lei dos Crimes Ambientais, pode apreender veículo? Pode. Ele está cometendo crime ambiental? Pode. Pode ser multado? Pode, em decorrência do crime. Pode ser multado com base na responsabilidade administrativa? Pode. Se cometeu dano ambiental, pode ser obrigado a reparar? Pode. É o que configura a tríplice penalização. Professor, é bis in idem? Não é bis in idem. Certo? Nós vamos falar disso agora? Não configura bis in idem. Por quê? Porque estamos falando de esferas diferentes. Responsabilidade administrativa, civil e penal. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Continuando. Atenção, meninos, nós teremos um upgrade aí de 10 minutos, tá? Continuando. Então, o artigo 72 fala de advertência, multa diária, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão, né, de venda de fabricação, demolição de obra e embargo de obra. Se eu me deparo com um dano ambiental seríssimo, irreversível, eu posso determinar a demolição da obra de imediato? Posso, sem nenhum problema. E também lá no inciso 9, suspensão da obra. Bom, continuando aí, doutores, com relação
a essa questão da demolição da obra. Então, a demolição da obra é uma medida extrema, tá certo? Somente irregularidade insanável ou perigo à saúde pública ou de grave dano ambiental. Inclusive, o artigo 79A da lei, ele fala que as autoridades que compõem, os órgãos que compõem o CISNAMA, eles poderão aí celebrar termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial. Para quê? Para que possamos organizar ou promover as necessárias correções das atividades para evitar a demolição da obra. Agora, nos moldes do artigo 72, eu posso determinar a demolição direta da obra? Sim, se forem casos extremos. Se forem casos extremos, tá bom? Continuando aí. Existem medidas restritivas de direitos na lei, lá no artigo 72, sim. Em especial no parágrafo 8º, por exemplo, suspensão, cancelamento de registro de licença, perda ou restrição de incentivos fiscais ou benefícios, perda ou suspensão de participação em lista de financiamento e estabelecimento de crédito, bem como proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Bem como proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Fazendo alusão aí ao artigo 73. Bom, quando eu falo de multa, professor, quem pode multar? Olha só, os órgãos que compõem o CISNAMA. Quem são os órgãos executores? Quem faz a fiscalização de forma efetiva? IBAMA, ICMBio, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá. Doutores, vamos lá. E esses valores serão arrecadados para onde? Artigo 73, né? Vão para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, se a multa for aplicada pelo IBAMA ou pelo ICMBio. Se a multa for aplicada pela União. Se a multa for aplicada pelo Estado, Fundo Estadual do Meio Ambiente. Se for aplicada pelo município, Fundo Municipal do Meio Ambiente. Professor, e como que eu vou medir essa multa? Está lá no artigo 74. Ela será mensurada por meio, atenção, de quilograma. Se o crime, por exemplo, for de desmatamento, como será a multa? Com base em hectare. Se for um crime de extração irregular de areia, com base em metro cúbico, né? Professor, e o valor das multas? Está lá no artigo 75 da lei. As multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Tem início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Lembrando que, atenção, as multas e demais penalidades serão aplicadas após o laudo técnico devidamente elaborado. Tá certo? E esse laudo tem que constar a dimensão do dano em conformidade com a degradação do impacto. Não se esqueçam, advogados de plantão, juízes, promotores, né, futuros juízes, futuros promotores, delegados, procuradores. As multas e demais penalidades serão aplicadas após o laudo técnico. Ele é fundamental. Está lá, inclusive, é o decreto 6.514 que regulamentou essa questão. Tá? Decreto 6.514 que regulamentou a lei dos crimes ambientais, que é a 9.605 que estamos comentando agora. E, por fim, doutores, o artigo 76 ele traz um aspecto interessante, que o pagamento da multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Como que é isso, professor? A União multou e o Estado também multou por um determinado crime ambiental aqui, né, na cidade de Aricuns, né, no caso nosso. Tá. Só que o Estado multou e a União também. O meu cliente pagou a multa para o Estado. Pode a União cobrar essa multa na mesma hipótese de incidência? Não pode. Aí sim configura bis in idem, porque é com relação à mesma hipótese de incidência, com relação ao mesmo fato. Tranquilos, doutores? Está lá no artigo 76. Então, vamos lá. Com relação à responsabilidade objetiva, nós falamos agora da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 69/3881, quando falamos da responsabilidade objetiva, que está lá no artigo 14. Falamos da Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, que trata da tríplice penalização. Falamos agora da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Comentamos do artigo 70 até o artigo 76 dessa lei. Na próxima aula, como sempre, eu faço uma revisão do nosso conteúdo de hoje e vou entrar na responsabilidade civil por dano ambiental e depois na responsabilidade penal por dano ambiental. Doutores, deixo agora esses minutos finais para que possamos, né, dialogar. Quem possuir dúvida com relação à NB1, entre em contato comigo no privado, que eu já resolvi para vários alunos e resolvo para quem precisar. E, com relação à nossa aula de hoje, pode habilitar a sua câmera ou então pode mandar a dúvida aqui por meio do Zoom Group Chat. Lembrando que a nossa aula foi gravada e eu vou mandar, né, para o grupo da turma o link e vou deixar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Tranquilos?
Sossegados, pessoal? Quem possuir dúvida pode perguntar agora, sem o menor problema. Estou à disposição. Nesse ponto, falamos hoje da nossa responsabilidade administrativa por danos ambientais. Vocês viram os valores das multas, né? Não nos esqueçamos. Tem isso com R$50, vão até 50 milhões de reais, tá bom? E elas podem ser aumentadas, Depois eu vou tratar desse assunto. Eu preciso observar o artigo 6º da lei. Quando eu falo do artigo 6º, para imposição, vou ler agora, olha. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Está lá no inciso 3º do artigo 6º. O poderio econômico do infrator no caso de multa. Então, se o infrator cometer um dano ambiental em uma empresa, por exemplo, pessoa jurídica bilionária, eu não vou aplicar uma multa de R$50 nem de R$5 mil. Eu vou aplicar uma multa para que ela possa ter o seu caráter pedagógico, né? Para que ela possa produzir efeitos reais. Então, vou aplicar uma multa em um efeito mais elevado. Assim disse, né, o artigo 6º, assim diz o artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará o poderio econômico do infrator no caso de multa. Beleza, doutores? Tranquilos? Sossegados com relação ao feedback agora ao final? Quem tem dúvida, estou à disposição. E atenção, além de sanar as dúvidas agora, eu estou online aí no nosso grupo, tá? De WhatsApp. Todas as dúvidas podem ser lançadas por meio de áudio, por meio de vídeo. O professor responde até 10h40, até 10h15, aliás, né? Estou aí online, à disposição dos senhores. Alguma dúvida? Tranquilo? Verônica, Miguel, Vinícius, José Avelino, José Lagares, Hector, todo mundo sossegado? Josiele, tranquilos? Então, doutores, com relação à nossa aula, né, de forma virtual, porém, né, online, ao vivo, dou por encerrada a nossa aula de hoje, tá? E quem possuir dúvidas, podem mandar aqui por meio do grupo chat ou poderão me mandar no nosso grupo do WhatsApp. Estarei aqui online até às 10h15, tá bom? Gabriela já deu um ok. Paulo Filho está tranquilo, sossegado. Quem possuir dúvidas, pode nos mandar agora. Espero que esse professor que nos fala tenha passado, né, mesmo que de forma simples e breve, o tema da aula de hoje, que é responsabilidade administrativa. No mais, gostaria muito de estar presente com os senhores, mas todo mundo sabe da nossa situação, né? O governo federal já prorrogou até dia 15, provavelmente dia 15 de maio, provavelmente o Conselho Estadual de Educação também vai acompanhar. Então, vamos trabalhar da forma que é possível, né? Lembrando, 3 palavras, né, doutor? Sempre calma, adaptação, flexibilidade, tá? Os senhores moram aqui no meu coração, estamos juntos, qualquer coisa, tá? Podem entrar em contato, estou online das 6 da manhã até as 23 horas, de segunda a sexta-feira. Se for urgente, manda no final de semana. No mais, muito feliz com a turma, como sempre. Fiquem com Deus, Jesus te ama e eu também, tá? Tchau, obrigado. Boa noite. Até.